Olá, pessoal. Eu sou a Amanda, vocês do projeto de extensão de Olho no Rótulo, Conhecendo o que se come, da Faculdade de Nutrição, pela Universidade Federal de Alfenas. O projeto conta com 3 coordenadoras, sendo elas Tânia Mara Simões, como coordenadora geral, Eveline de Azeredo, como coordenadora adjunta, e Gislaine Regina Fernandes, como colaboradora. Hoje, nós vamos abordar para vocês o tema sobre teores de sódio, açúcar e fibras e também sobre alimentos diet, light e zero. O sódio é um mineral cuja principal função é regular os fluidos intra e extracelulares para a manutenção da pressão sanguínea. Uma alimentação inadequada com grandes quantidades de sódio é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Portanto, diminuir o consumo desse mineral pode reduzir esses fatores. Segundo o Ministério da Saúde, seguindo a tendência mundial, no Brasil, as doenças crônicas são as principais causas de morte e dos gastos com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Aqui trouxemos alguns exemplos de doenças crônicas não transmissíveis decorrentes do consumo excessivo de sódio, como, por exemplo, o AVC, o infarto do coração e as doenças renais, como também hipertensão arterial. Pesquisas recentes apontam que, em muitos casos, o consumo de sódio supera o recomendado pela OMS, que preconiza 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal. A literatura aponta que os alimentos ricos em sódio mais consumidos pela população em geral são hambúrguer, salsicha, presunto, salgadinhos à base de milho, enlatados, bolachas, macarrão instantâneo, temperos prontos e entre outros. A pesquisa de orçamentos familiares realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avaliou o consumo diário de sódio no Brasil entre os anos de 2008 e 2009, indicando que cada brasileiro consumiu cerca de 4,46 gramas de sódio, o que corresponde a 11,38 gramas de sal. Pensando na promoção da alimentação saudável, fez-se necessário propor o monitoramento dos teores de sódio nos produtos industrializados. Nos últimos tempos, a redução do consumo de sódio e a reformulação do perfil nutricional de alimentos estão entre as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, do Ministério da Saúde, dentro do eixo de segurança alimentar e nutricional para a população brasileira. Pensando nisso, o sal deve ser totalmente excluído da dieta humana? A resposta é não. O sódio exerce uma função muito importante no organismo humano, que é a promoção do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, o sódio presente na corrente sanguínea é o elemento que mantém a quantidade adequada de água fora das células, para que não haja sobrecarga de vasos sanguíneos. A manutenção da pressão arterial adequada, contração muscular e condução de impulsos nervosos também são funções do sódio. E por que reduzir o consumo de sal? A população brasileira consome em média 12 gramas de sal por dia. A recomendação da OMS é de apenas 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a uma colher de chá. A OMS considera que reduzir a ingestão de sal e o conteúdo de sal nos alimentos é uma das intervenções consideradas mais custo-efetivas, ou seja, ações consideradas melhores apostas, que devem ser executadas imediatamente para que produzam resultados acelerados em termos de vidas salvas, doenças prevenidas e custos altos evitados. Algumas iniciativas no Brasil também foram desenvolvidas para a redução do teor de sódio em alimentos ultraprocessados. O aumento da oferta de alimentos saudáveis, in natura ou minimamente processados, a reformulação de alimentos processados, a comunicação, educação e sensibilização da população, dos profissionais de saúde e dos manipuladores de alimentos e a orientação sobre o uso da rotulagem nutricional dos alimentos industrializados. A redução do consumo de sódio depende de alguns requisitos, como, por exemplo, boas práticas nutricionais, que são medidas que visam orientar o serviço de alimentação,
O estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, na preparação de alimentos com menores teores de açúcar, gordura trans, gorduras saturadas e sódio, contribuindo para uma alimentação mais saudável. O maior consumo de sal advém do uso culinário desse nutriente. Acredita-se que a diminuição lenta das quantidades de sal em preparações, uso de temperos naturais como manjericão, gengibre, tomilho, sal de ervas, entre outros, são boas estratégias para diminuir o consumo, pois realçam o sabor dos alimentos, diminuindo a necessidade de se adicionar sal. Outras estratégias são retirar o saleiro da mesa, preferir alimentos industrializados com baixos teores de sódio e usar o sal de ervas. Na apostila que disponibilizamos para vocês, vocês encontram mais dicas de como reduzir o consumo de sal em casa. Aqui trazemos uma receita para reduzir o sal e ajudar a prevenir a hipertensão através do sal de ervas. É importante destacar que, ainda que o sal de ervas reduza em cerca de 50% a quantidade de sal, ele deve ser usado com moderação. Há diferenças entre os diversos tipos de sal encontrados no mercado? Não. As diferenças marcantes entre os diversos tipos de sal estão apenas na textura, coloração e no tamanho dos grãos. A variação da quantidade de sódio apresentada por eles é muito pequena e nada acrescenta no ponto de vista nutricional. Em relação ao sal light, esse produto é considerado light, pois uma porção do cloreto de sódio é substituída por cloreto de potássio. Assim sendo, ele apresenta uma fração menor de sódio em sua composição. É importante lembrar que o seu uso deve ser bem orientado por um nutricionista ou pelo médico, para que o consumidor não exceda a quantidade de sódio. É indicado para indivíduos que apresentam hipertensão arterial e é contraindicado para pacientes com insuficiência renal pela alta concentração de potássio. Fica a dica para vocês. Para saber se um alimento industrializado embalado, seja ele processado ou ultraprocessado, tem alto, médio ou baixo teor de sódio, é só olhar o rótulo e a tabela de informação nutricional. Onde está o VD, que é a porcentagem de valor diário. Se for menor ou igual a 5%, ele é baixo teor. De 6 a 10% desse VD é um alimento de médio teor de sódio. Maior ou igual a 10% do valor diário é um alimento com alto teor de sódio. Agora vamos falar sobre o açúcar. Um dos principais problemas relacionados aos hábitos alimentares da população é o consumo excessivo de açúcar. A alta ingestão desse carboidrato pode gerar várias consequências para a saúde da população em geral, como, por exemplo, aumento de peso e diabetes, aumento de gordura no fígado e o desenvolvimento de síndromes metabólicas. Na população infantil e para os adolescentes, o excesso de açúcar se torna mais preocupante se é comparado a adultos, uma vez que há embasamentos científicos mostrando que a exposição ao açúcar em excesso nessas faixas etárias pode afetar as escolhas e preferências alimentares ao longo de toda a vida. A conclusão de que o consumo de bebidas açucaradas tem relação direta com o aumento de peso em crianças e adultos e aumento da frequência de obesidade em crianças. Fatores familiares e socioeconômicos também influenciam os hábitos alimentares, os quais estão diretamente relacionados com a ingestão de açúcares adicionados a bebidas açucaradas. Segundo a OMS, o consumo de açúcar adicionado nas preparações não deve ultrapassar 10% do valor total de calorias consumidas. Porém, sabe-se que adultos, crianças e adolescentes facilmente extrapolam esse valor. Dados do IBGE evidenciam que o consumo de guloseimas, biscoitos e refrigerantes são os marcadores não saudáveis mais consumidos por escolares, sendo a ingestão em torno de 5 dias ou mais na semana. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional em 2016 revelou que cerca de 69% das crianças na faixa etária de 5 a 9 anos apresentaram consumo excessivo de bebidas açucaradas, o que confirma a alta inadequação do consumo alimentar dos estudantes brasileiros, principalmente relacionado ao açúcar.
Os rótulos dos alimentos podem ser uma das principais fontes de informação e garantia de proteção da população diante das práticas de propaganda da indústria. Uma organização correta da informação e do conhecimento dos rótulos de alimentos possibilitam à população uma maior independência em relação à nutrição e à saúde. No Brasil, dados divulgados pela Anvisa demonstram que 70% dos consumidores leem os rótulos, mas menos da metade dessas pessoas são capazes de interpretar as informações adequadamente. Outro problema encontrado é que o açúcar não precisa necessariamente ser apontado, podendo ser camuflado na lista de ingredientes, usando denominações equivalentes. No Brasil, a RDC 259 da Anvisa em 2002 permitiu ao fabricante o uso de denominações técnicas de sacarose em vez de açúcar na lista de ingredientes. Esse aspecto foi alertado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em 2015 em relação ao desconhecimento da população quanto às possíveis nomenclaturas que o açúcar pode assumir na lista de ingredientes. Trouxemos essa imagem com esses vários nomes que o açúcar pode estar apresentando nos rótulos dos alimentos, como por exemplo, glucose de milho, açúcar cristal, açúcar invertido, glicose, frutose, maltose, xarope de milho, maltodestrina, entre outros. Há diferença, então, entre os tipos de açúcar existentes? Atualmente, existem vários tipos de açúcares disponíveis no mercado. Comumente, as pessoas não conseguem identificar quais são as diferenças entre eles e qual escolher na hora da aquisição. Nós vamos apresentar para vocês. O açúcar cristal, durante o processo de obtenção do açúcar, o caldo de cana passa por várias etapas de cristalizações e purificações, obtendo-se o açúcar branco cristal ou refinado. O açúcar mascavo, ele é extraído da cana-de-açúcar, não passa por processo de refinamento, mantendo assim as vitaminas e sais minerais, originalmente encontrados na cana, além do carboidrato simples. O açúcar demerara é um tipo de açúcar cristal, porém ele é um pouco mais escuro porque ele não sofre processo de branqueamento. Apresenta valores nutricionais similares ao açúcar mascavo. O açúcar de coco tem boas quantidades de potássio, magnésio, zinco e ferro e vitaminas B1, B2, B3 e B6. Apresenta também baixo índice glicêmico comparado aos demais açúcares. No entanto, contém as mesmas calorias do que o açúcar refinado. O açúcar orgânico do plantio da cana não são usados adubos nem fertilizantes químicos. O processo de industrialização é livre de cal, enxofre e outros alimentos adicionados ao produto refinado. Durante seu refinamento, ele mantém boa parte de suas vitaminas. O açúcar light, existem vários tipos no mercado e são uma mistura de açúcar refinado com adoçante. O mais comum é uma mistura de açúcar refinado e sucralose, mas existem também a mistura com aspartame, estévia, ciclamato e sacarina. Por ser uma mistura de adoçante, edulcorante com açúcar refinado, é também pobre em vitaminas e minerais, mas apresenta uma redução de calorias para aqueles que precisam controlar o peso corporal. É importante destacar que, qualquer que seja o tipo de açúcar, ele não deixa de ser açúcar. Se preferir, substitua-o por mel ou rapadura. Ainda assim, esses alimentos contêm sacarose, então deve-se ter moderação ao consumi-los. Agora nós vamos abordar sobre as fibras. As fibras dietéticas são carboidratos que não são digeridos, sendo classificados em solúveis e insolúveis. As fibras solúveis, elas retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal. Já as insolúveis possuem a função de acelerar o trânsito intestinal, aumentando o bolo fecal. A ingestão de fibras pode ser um importante aliado para uma alimentação saudável, uma vez que seu consumo adequado e a longo prazo pode reduzir o risco de doenças crônicas e de algumas desordens, como por exemplo gastrointestinais e também constipação intestinal, entre outras.
Há estudos que mostram que a ingestão de fibras também melhora os níveis de lipídio sérico, ajuda na redução de peso corporal e ainda atua na melhora do sistema imunológico. Os efeitos positivos da fibra alimentar se dão devido ao fato de que uma parcela de fermentação dos seus componentes ocorre no intestino grosso, o que produz um impacto sobre a velocidade do trânsito intestinal, o pH do colo e sobre a produção de subprodutos com grande importância fisiológica. Em relação ao teor de fibras, de acordo com a Portaria 27 de 98 da Anvisa, um alimento é considerado fonte de fibra alimentar quando contém, no mínimo, 3 gramas de fibra por 100 gramas de produto ou 1,5 gramas por 100 ml. Para o alimento ser alegado com alto teor de fibra alimentar, ele deve conter pelo menos 6 gramas de fibras a cada 100 gramas ou 3 gramas de fibras a cada 100 ml. As frações de fibras são agrupadas de acordo com os seus componentes e características, determinando o grupo da fibra. Esses componentes são facilmente encontrados em alimentos de origem vegetal, como cereais integrais, leguminosas, frutas, hortaliças e tubérculos. A ingestão adequada de fibras na infância é de grande importância para a saúde da criança e também para a saúde futura, na idade adulta. O consumo de fibras nessa fase da vida promove a prevenção no ganho de peso, propicia a manutenção dos valores normais da pressão arterial, da glicemia e do perfil lipídico, reduzindo os riscos de comorbidade na vida adulta. Para adultos, a recomendação de ingestão de fibras é de 20 a 35 gramas por dia. E para as crianças acima de 2 anos de idade, considera-se uma recomendação a ingestão mínima diária de 5 gramas de fibras somada à idade da criança em anos. Por exemplo, para um escolar com 6 anos de idade, a oferta de fibras deve ser 5 mais 6, que é igual a 11 gramas de fibras por dia. Um dos distúrbios intestinais mais comuns na população infantil é a constipação intestinal. A constipação crônica está entre os 10 problemas mais comuns na prática geral. Apesar de não apresentar riscos à vida, proporciona um grande desconforto e uma baixa qualidade de vida. O aumento do consumo de fibras contido em vegetais crus, frutas, grãos, cereais integrais e líquidos é listado como tratamento da constipação intestinal. Quando necessário, associa-se medicações prescritas pelo médico, juntamente com a observação e a identificação dos sintomas e a consistência das fezes. Por meio da conscientização da importância da adesão ao tratamento e da alimentação adequada e saudável, é feita a educação nutricional dos pais e crianças. Há estudos que mostram que existem períodos em que as crianças, na fase de crescimento, estão mais propícias a apresentar quadro de constipação, sendo eles após a introdução alimentar com alimentos sólidos e cereais, na época de treinamento do esfíncter e quando a criança começa a frequentar a escola. A alimentação saudável se dá pelo reconhecimento da necessidade de práticas alimentares melhores e deve incluir o questionamento sobre como a família organiza a rotina alimentar da criança, quais alimentos são disponibilizados, quem prepara as refeições da família, a frequência com que é utilizada bebidas prontas com açúcares, salgados e utilização do açúcar em preparações culinárias e até mesmo o local onde se realiza as refeições, aliado ao entendimento dos pais ou responsáveis sobre a necessidade de mudanças nos hábitos alimentares e de toda a família. Por fim, vamos falar sobre os alimentos diet, light e zero. O consumo de alimentos ou bebidas diet e light está cada vez mais frequente. Muitos consumidores optam por esses produtos, porém não sabem diferenciá-los. Os alimentos diets são aqueles totalmente isentos de um determinado ingrediente. São produtos para uma determinada população que contém alguma patologia. Por exemplo, uma geleia destinada ao grupo de diabetes contém redução de açúcar. De acordo com a legislação, o produto diet pode conter no máximo 0,5
0,5 gramas de sacarose, frutose, glicose ou de outro disacarídeo por 100 gramas ou 100 ml do produto final. Os alimentos light são aqueles que contêm uma redução parcial de 25% de um determinado ingrediente, o que leva a uma redução calórica em relação ao produto normal. Deve-se ter atenção, pois esse tipo de alimento não é indicado para consumidores com diabetes, ao menos que venha escrito no rótulo sem adição de açúcar. Os alimentos zero são aqueles isentos ou restritos em determinado nutriente quando comparado à versão tradicional, constando no rótulo zero, sem, não contém ou isento. Exemplo: zero lactose, sem adição de açúcares, zero gordura. A denominação FIT não é válida, não sendo prevista pela Anvisa a utilização desse termo em substituição ao termo light. Essas foram algumas das nossas referências. Na apostila que disponibilizamos para vocês, vocês vão encontrar todas as referências usadas na confecção do trabalho e disponibilizamos também todos os links para caso vocês tenham alguma curiosidade em baixar os documentos utilizados. O projeto de extensão de Olho no Rótulo agradece a participação de todos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.